Capítulo 80. Brilhantes luzes vermelhas surgiram, mergulhando o mundo em cor tremeluzente. Um rugido veio de baixo, a galeria chacoalhando. Bryce sabia que o tanque havia explodido, que Lerraba fora varrida com ele. Sabia que o Nukem, exposto ao ar, também havia morrido. Sabia que aquilo apenas atrasaria Micah. Cynrix ainda choramingava em seus braços. Vidro cobria o piso da galeria. A janela para o escritório de Jéssica, no andar de cima, estilhaçada. Lerraba estava morta. Os dedos de Bryce se crisparam em garras na lateral do corpo. A luz vermelha dos alarmes invadia sua visão. Ela deu boas-vindas a Syntax em seu coração. Cada destrutivo, furioso e gélido grama. Bryce rastejou até a porta da frente. Vidro quebrado tilintando. Poder, oco e frio, cantava na ponta de seus dedos. Agarrou a maçaneta e içou o corpo para cima. Abriu a porta para a luz dourada do entardecer. Mas não a atravessou. Não foi para isso que Lerraba havia ganhado aquele tempo. A onda tinha lançado um Nukem no mezanino, onde ele se debatia, engasgando com o ar conforme o oxigênio lhe consumia a pele. Tinha até mesmo lançado Micah de volta ao banheiro. Hunt apenas olhava e olhava. A duende se fora. Merda, sussurrou Ron. Onde está Bryce? Perguntou Fury. O andar principal da galeria estava vazio. A porta da frente continuava aberta, mas... Puta merda, sussurrou Flynn. Bryce disparava a escada acima, para o escritório de Jéssica. Pura Syntax alimentava aquela corrida. Somente aquele tipo de droga podia suplantar a dor e a razão. A semiférica colocou Cynrix no chão quando entrou no escritório e, em seguida, pulou sobre a mesa. Para a arma desmontada, exposta na parede sobre ela. O rifle matador de deuses. Ela vai matá-lo, murmurou Ron. Ela vai matá-lo pelo que ele fez a Danica e a Matilha. Antes que sucumbisse a Syntax, Bryce iria oferecer aos amigos não menos que aquilo. Seus últimos momentos de lucidez, de vida. Sabine estava quieta como a morte, mas tremia visivelmente. Os joelhos de Hunt cederam. O anjo não podia assistir aquilo. Não iria assistir aquilo. O poder de Micah retumbava pela biblioteca. Dividia as águas conforme atravessava o recinto. Bryce soltou as 4 partes do matador de deuses presas à parede e as jogou na mesa. Destrancou a porta do cofre e remexeu no interior. Pegou um frasco de vidro e engoliu algum tipo de poção. Outra droga? Quem sabia o que a feiticeira guardava ali? E então tirou uma fina bala dourada. Tinha 15 centímetros, uma das laterais gravada com um sorridente crânio alado, a outra com 2 simples palavras: Memento Mori. Lembre-se de que és mortal. Agora parecia mais uma promessa que uma leve lembrança do mercado da carne. Bryce prendeu a bala entre os dentes, enquanto puxava a primeira parte do rifle em sua direção. Encaixava a segunda. Micah irrompeu das escadas, a morte encarnada. Bryce se virou para a janela interna, esticou a mão e a terceira parte do rifle, o cano, voou da mesa para seus dedos à espera, levada por magia não natural, graças à Syntax correndo em suas veias. Alguns movimentos e ela o tinha encaixado. Bryce correu para a janela estilhaçada, montando o rifle no caminho, invocando a última peça da mesa com um vento invisível, a bala dourada ainda presa aos dentes. Hunt nunca vira ninguém montar uma arma sem olhar, correndo na direção de um alvo, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. E tinha, Hunt se lembrou. Bryce podia ter sido gerada pelo rei outonal, mas era filha de Randall Silago, e o lendário atirador de elite a ensinara bem. A semiférica encaixou a última parte no lugar e deslizou, abaixada, finalmente carregando a bala. Ela derrapou, parando diante da abertura da janela, e ficou de joelhos enquanto apoiava o matador de deuses no ombro. E os 2 segundos que levou para Bryce mirar, os 2 segundos que levou para tomar fôlego e se acalmar, Hunt soube que pertenciam a Lerraba. Soube que aquele tempo foi o que a amiga ganhara para ela, o que Lerraba tinha oferecido a Bryce, e Bryce aceitado compreensiva.
Nenhuma chance de fuga. Não, não haveria escapatória de Micah. Lerraba tinha oferecido a Bryce os 2 segundos extras que ela precisava para matar um arcanjo. Micah explodiu a porta de ferro. Metal se incrustou nos painéis de madeira da galeria. O governador girou na direção da porta da frente, da armadilha que Bryce aprontara ao abri-la. De modo que ele não olhasse para cima, de modo que ele não tivesse nem mesmo tempo de olhar na direção de Bryce antes de ela apertar o gatilho, e a semiférica enfiou aquela bala na porra da cabeça de Micah. Capítulo 81. O tempo se contraiu e alongou. Hunt tinha a nítida impressão de cair para trás, muito embora já estivesse apoiado em uma parede, sem que houvesse movido um músculo. No entanto, a xícara de café na mesa mais próxima pendeu, o líquido batendo, batendo, batendo contra um dos lados. A morte de um arcanjo, de um mundo de poder, podia alterar o tempo e espaço. Um segundo podia durar 1 hora, um dia, 1 ano. Então Hunt viu tudo. Viu os intermináveis gestos vagarosos de todos na sala, o choque perplexo que ecoava, a indignação de Sandriel, a descrença no rosto pálido de Pollux, o pânico de Ron. A bala do matador de deuses ainda se enterrava no crânio de Micah, ainda atravessava osso e massa encefálica, arrastando o tempo ao passar. Bryce se levantou na janela destruída do escritório, uma espada nas mãos. A espada de Danica. A loba devia tê-la deixado na galeria em seu último dia de vida. E Bryce devia tê-la guardado no escritório de Jéssica, onde permanecera escondida por 2 anos. Hunt viu cada mudança de expressão no rosto de Sabine, o dilatar das pupilas, o agitar do cabelo louro platinado conforme cambaleava diante da visão da relíquia desaparecida. Bryce pulou da janela para a sala de exibições abaixo. Hunt viu cada movimento de seu corpo, arqueado enquanto ela erguia a espada acima da cabeça, então a descia conforme aterrissava. Podia ter jurado que o aço ancestral cortava o próprio ar, e em seguida Micah. Partia a cabeça do arcanjo em 2, enquanto Bryce cravava a lâmina, aço abrindo caminho pelo corpo, somente a espada de Danica digna daquela missão. Hunt saboreou aqueles últimos momentos da vida da semiférica antes que a Sintax a dominasse. Seria o primeiro sinal do fim. Aquela loucura, aquela fúria pura, frenética. Bryce, sua amiga e... tudo o que haviam vivido foi muito mais. Ela era dele e ele era dela, e devia ter-lhe dito aquilo, ter-lhe dito no saguão do Comitium que ela era a única pessoa que importava, que sempre importaria para o anjo, e a encontraria de novo, mesmo que levasse 1000 anos. Iria encontrá-la e fazer tudo de que Sandriel havia debochado. Bryce ainda saltava, continuava a cortar o corpo de Micah. O sangue jorrava. Em um tempo normal teria espirrado, mas naquela realidade alterada, o sangue do arcanjo acendia como bolhas rubras, lavando o rosto de Bryce, enchendo seu grito. Naquela realidade alterada, o anjo podia ver a Sintax cicatrizar cada corte, cada hematoma de Bryce enquanto ela serrava a Micah, cortava-o ao meio. Ela pousou no tapete verde. Hunt esperou ouvir osso partido, mas a panturrilha estava completamente curada. O último presente da Sintax antes que a destruísse. No entanto, naqueles olhos, ele não via a bruma da insanidade, do frenesi autodestrutivo, apenas vingança fria, fulgurante. As 2 metades do corpo de Micah se separaram, e Bryce se moveu outra vez. Outro golpe ao longo do torso e depois outro na cabeça. As luzes vermelhas do alarme ainda apitavam, mas não havia como confundir o sangue em Bryce. A camiseta branca agora estava escarlate, mas seus olhos continuavam límpidos. A Sintax ainda não a controlava. O antídoto está funcionando com ela, murmurou Hypexia. Hunt cambaleou então. Achei que só tinha mandado veneno, disse ele para a bruxa. Hypexia não desviou os olhos da tela. Descobri um modo de estabilizar o veneno em minha ausência e...
Enviei o antídoto em vez disso. Uma precaução. E eles haviam testemunhado Bryce tomá-lo como uma garrafa de uísque. Havia levado 3 minutos para o antídoto destruir completamente a Syntax na clínica de Hypexia. Nem Hunt nem a Rainha Bruxa tiraram os olhos de Bryce tempo bastante para contar os minutos até a droga ter desaparecido totalmente do seu organismo. Bryce caminhou calmamente até a despensa embutida, pegou um recipiente de plástico vermelho e despejou todo o galão de gasolina sobre o corpo desmembrado do governador. Puta merda, sussurrava Ron, sem parar. Puta merda. O restante da sala mal ousava respirar alto. Nem mesmo Sandriel tinha palavras quando Bryce pegou uma caixa de fósforos de uma gaveta em sua mesa. Ela acendeu um e o jogou no corpo do governador. Labaredas brotaram. Os encantamentos à prova de fogo na arte ao redor cintilaram. Não haveria chance de salvação, de cura, não para Maika, não depois do que tinha feito a Danica Fendir, a matilha dos demônios e a Lerraba. Bryce encarava o fogo, o rosto ainda salpicado pelo sangue do arcanjo. E, enfim, ela ergueu os olhos, direto para a câmera, para o mundo que assistia. Vingança encarnada, ira de coração ferido. Ela não se curvaria a ninguém. O relâmpago de Hunt cantou diante da visão daquele rosto brutal, lindo. O tempo acelerou. As chamas lamberam o corpo de Maika, queimando suas asas até cinzas. Elas o cobriram como borralho. Sirenes gritavam do lado de fora da galeria conforme as tropas auxiliares chegavam. Afinal. Bryce fechou a porta da frente quando as primeiras unidades féricas e alcateias apareceram. Ninguém, nem mesmo Sandriel, disse uma palavra enquanto Bryce pegava o aspirador do armário e apagava os últimos resquícios de Maika do mundo. Capítulo 82. Uma explosão de gás, disse ela ao Ox pelo interfone, que pelo visto não tinha sido informado dos detalhes pelos superiores. Ela estava bem, apenas uma bagunça particular para resolver. Nenhuma menção ao arcanjo, as cinzas que havia aspirado, então jogado em uma lata de lixo nos fundos. Depois tinha subido até o escritório de Jéssica para abraçar Cynrix, acariciando sua pelagem, beijando a cabeça ainda úmida. Está tudo bem? Você está bem? Sussurrava repetidas vezes. Eventualmente, a quimera havia adormecido em seu colo, e quando ela se certificou de que a respiração vinha sem esforço, enfim pegara o telefone no bolso de trás da legging. Bryce tinha 7 ligações perdidas, todas de Jéssica, e uma série de mensagens. Mal compreendeu as primeiras, mas a que havia chegado um minuto antes dizia: "Me diga que está bem." Seus dedos pareciam alheios, o sangue latejava nos ouvidos, mas ela respondeu: "Tudo bem. Viu o que aconteceu?" A réplica de Jéssica veio um instante depois. Sim, a coisa toda. Então a feiticeira acrescentou: "Todo mundo na cimeira viu." Bryce apenas escreveu de volta: "Ótimo." Ela colocou o telefone no silencioso, guardando o aparelho no bolso, e se aventurou na ruína alagada dos arquivos. Não havia sinal de Lerraba na biblioteca praticamente submersa, nem mesmo um borrão de cinzas. O corpo do Nuken jazia jogado no mezanino, a pele ressecada descamando, uma das mãos em garra ainda presa às barras de ferro da balaustrada do balcão. Jéssica lançara encantamento suficiente na biblioteca para que os livros, os pequenos tanques e terrários tivessem sido protegidos da onda, embora seus ocupantes estivessem quase histéricos, mas o prédio em si... O silêncio rugia ao seu redor. Lerraba se fora. Não havia voz em seu ombro resmungando quanto à bagunça. E Danica... A semiférica havia guardado a verdade que Maika tinha revelado. O chifre em suas costas, restaurado e operante outra vez. Ela não se sentia diferente. Não teria percebido seu despertar se não fosse pelo terrível poder que o arcanjo havia libertado. Pelo menos um portal não fora aberto. Pelo menos tinha cuidado daquilo. Sabia que o mundo a alcançaria, chegaria à sua porta em breve, e ela talvez fosse queimada pelo que tinha acabado de fazer. Então Bryce se arrastou escada acima. A perna estava curada. Cada dor se fora. A Syntax expurgada de seu organismo.
Bryce vomitou na lata de lixo ao lado de sua mesa. O veneno no antídoto havia queimado com intensidade quando o tomara, mas aquilo não a impediu, não até que não restasse nada além de saliva. Ela devia chamar alguém, qualquer um. Mesmo assim, a campainha não tocou. Ninguém apareceu a fim de puni-la pelo que havia feito. Cyrix ainda dormia, encolhido em uma bola. Bryce cruzou a galeria e abriu a porta para o mundo. Foi então que ouviu os gritos. Ela pegou Cyrix e correu naquela direção. E quando chegou, se deu conta do motivo de ninguém a ter procurado, ou ao chifre tatuado em sua carne. Tinham problemas bem maiores com os quais lidar. O caos imperava na cimeira. A guarda asteriana havia decolado, aparentemente a fim de receber instruções de seus mestres, e Sandriel apenas encarava boquiaberta as imagens que tinham mostrado. Bryce aspirando impassível as cinzas do governador, como se tivesse deixado cair migalhas no tapete. A arcanjo estava distraída o bastante para que Hunt não fosse capaz de se mover, enfim. Ele se sentou no assento vazio ao lado de Ron e Flynn, a voz baixa. Isso foi de mal a pior. De fato, o rei Eutonal tinha Declan Emmett e 2 outros técnicos em 6 diferentes computadores, monitorando tudo, da galeria aos noticiários aos movimentos do Ox pela cidade. Tristan Flynn estava mais uma vez ao telefone, discutindo com alguém no comando das forças féricas. Ron esfregou o rosto. Vão matá-la por isso. Por assassinar um governador, por provar que uma duende e uma mestiça humana podiam enfrentar um governador e vencer. Era absurdo, como um peixinho trucidando um tubarão. Sabine ainda encarava as telas, tão cega quanto o velho primo, no momento cochilando na cadeira ao seu lado. Um velho e cansado lobo, pronto para seu descanso final. Amelie Ravenscroft, ainda trêmula e pálida, entregou a Sabine um copo d'água. A futura prima a ignorou. Do outro lado da sala, Sandriel se levantou, o telefone ao ouvido. Não olhou para nenhum deles enquanto subia as escadas e saía, seus triários se colocando informação ao seu redor. Pollux já controlado o bastante para recuperar a arrogância. Hunt sentiu uma queimação no estômago enquanto se perguntava se Sandriel seria coroada arcanjo de Valbara em alguns instantes. Pollux sorria com entusiasmo, o bastante para confirmar a possibilidade. Merda. Ron olhou para Hunt. Precisamos de um plano, Atalar. Para Bryce, para protegê-la das consequências de algum modo, se tal coisa sequer fosse possível. Se os Astray já não estivessem decidindo contra ela, já dizendo a Sandriel o que fazer. Para eliminar a ameaça em que Bryce havia se transformado, mesmo sem o chifre tatuado em suas costas. Pelo menos o experimento de Micah havia fracassado. Pelo menos tinham aquilo. Vão matá-la por isso, repetiu Ron mais para si mesmo. A rainha Hypexia se sentou do outro lado de Hunt, lançando um olhar de aviso conforme erguia uma chave. Ela encaixou nas algemas do anjo e as pedras gorzianas bateram na mesa. Acredito que tenhamos problemas maiores em mãos, disse ela, apontando para as câmeras da cidade que Declan havia acessado. O silêncio tomou a sala de conferências. Diga o que acha que é, pediu Ron. O experimento de Micah com o chifre não fora um fracasso, afinal. Capítulo 83. Bryce deu uma olhada no portão do coração, na praça da cidade velha e correu para casa, Cynrix nos braços. Na verdade, Micah fora bem sucedido em empunhar o chifre, e o artefato tinha aberto um portal bem no meio do portão do coração, usando a magia nas paredes de quartzo. Bryce dera uma olhada no que saía do vórtice suspenso no arco, e soube que Micah não havia conjurado um portal para algum mundo desconhecido como fora sua intenção. Aquele levava direto ao inferno. As pessoas gritavam diante da revoada de demônios alados e escamosos no portão, demônios do próprio fosso. Em seu prédio, ela gritou para que Merrin se trancasse no porão, com quaisquer inquilinos que pudesse encontrar, e que ligasse para a família, os amigos, a fim de avisá-los que fossem para algum lugar seguro, abrigos antibomba se conseguissem, e aguardassem com quaisquer armas disponíveis.
Deixou o Cynrix no apartamento, serviu uma enorme vasilha de água e tirou a tampa da lata de comida. Ele podia se alimentar. Empilhou cobertores no sofá, aninhando a quimera no meio, e beijou uma vez a cabeça peluda antes de pegar o que precisava e disparar pela porta novamente. Ela correu para o telhado, vestindo a jaqueta de couro de Danica. Então atou a espada da família fendir as costas. Prendeu uma das pistolas de Hunt na cintura da calça jeans, pendurou o rifle do anjo no ombro e enfiou tantos pentes de munição quanto conseguiu nos bolsos. Avaliou a cidade e seu sangue congelou. Era pior, muito pior do que tinha imaginado. Micah não tinha apenas aberto um portal para o inferno no portão do coração. Ele abrira um em cada portão. Cada um dos 7 arcos de quartzo era uma porta para o inferno. Gritos vindos de baixo a alcançaram enquanto demônios disparavam do vazio para dentro da cidade indefesa. Uma sirene soou, um grito de alerta e uma ordem. Abrigos antibomba se abriram, as grossas portas automáticas deslizando para permitir a entrada daqueles já reunidos. Bryce levou seu telefone ao ouvido. Juniper, para variar, atendera ao primeiro toque. Pelos deuses, Bryce! Vá para algum lugar seguro! Já estou, soluçou a amiga. Estávamos fazendo uma prova de figurino com alguns patrocinadores importantes e viemos todos para o abrigo no fim do quarteirão e... Outro soluço. Bryce, estão dizendo que vão fechar a porta mais cedo. Pânico invadiu a semiférica. As pessoas precisam entrar. Precisam de cada segundo que você conseguir. Juniper chorava. Eu disse a eles, mas estão histéricos e não me ouvem. Não vão deixar os humanos entrarem. Malditos bastardos, sussurrou Bryce, estudando o abrigo ainda aberto no fim do quarteirão. As pessoas correndo para dentro. Os abrigos podiam ser fechados manualmente a qualquer momento, mas todos seriam trancados em 1 hora, selados até a ameaça ser contida. A voz de Juniper estalou. Vou obrigá-los a manter as portas abertas, mas Bryce está... A recepção falhou, provavelmente conforme ela penetrava mais no abrigo, e Bryce olhou para o norte, na direção dos teatros, a poucos metros do portão do coração. Bagunça! Outro estalo. Segura! Estou segura, mentiu Bryce. Fique no abrigo. Segure as portas pelo tempo que conseguir. Mas Juniper, doce e determinada e corajosa, não seria capaz de acalmar uma multidão em pânico, especialmente uma vestida de privilégios e convencida do próprio direito de viver às custas de todos os outros. A voz de Juniper eruptou novamente. Então Bryce apenas disse, amo você, Juni, e desligou. Ela mandou uma mensagem para Jéssica sobre as portas do inferno terem sido literalmente abertas, e quando não recebeu uma resposta de imediato, adicionou outra, dizendo que estava indo até lá, porque alguém tinha de fazê-lo. Demônios voavam do portão do Bosque da Lua para os céus. Bryce podia apenas rezar para que o covil já tivesse sido fechado, mas o lugar possuía dezenas de guardas e feitiços poderosos. Algumas partes da cidade não tinham nenhuma proteção. Foi o bastante para fazê-la disparar do telhado pelas escadas, descer pelo prédio, para as ruas caóticas abaixo. Demônios estão saindo de cada portão, reportou Declan sobre o clamor dos vários líderes e dos gritos de seus respectivos times aos telefones. Os portões agora exibiam vórtices negros em seus arcos, como se um invisível conjunto de portas tivesse sido aberto em seu interior. Ele podia ver apenas 6 nas telas, já que o quarteirão dos ossos não tinha câmeras, mas Declan imaginou ser muito provável que o portão da morte do outro lado do Istros abarcasse a mesma escuridão. Jéssica Rogan não fez qualquer tentativa de contactar o sub-rei, mas manteve os olhos grudados nos monitores, o rosto pálido. Não importava, pensou Hunt, olhando por sobre o ombro de Declan. Os habitantes do quarteirão dos ossos já estavam mortos. Ligações estavam sendo feitas, muitas sem resposta. Sabine tinha ordens para Amélie, as duas com os telefones colados ao ouvido conforme tentavam se comunicar com os alfas das matilhas da cidade. Em cada tela da sala de conferências, câmeras de toda a cidade da lua crescente revelavam uma terra de pesadelos. Hunt não sabia para onde olhar. Cada nova imagem era pior que a anterior. Demônios que reconhecia com clareza assustadora, o pior dos piores, se derramavam pela cidade através dos portões. Demônios que ele havia matado com dificuldade,
O povo de Lunetium não tinha nenhuma chance. Não eram demônios urbanos e sofisticados como Aides. Não, aqueles eram os peões, as bestas do fosso, seus cães malditos, famintos por presas fáceis. Em Cyro, as bolhas iridescentes dos encantamentos de defesa já brilhavam, trancando do lado de fora qualquer pessoa pobre ou azarada, o bastante para estar nas ruas. Era ali, na frente dos muros revestidos de ferro dos cidadãos mais ricos, que o Ox tinha recebido ordens de se postar, para proteger os que já estavam seguros. Diga às suas matilhas que há lares indefesos onde são necessárias, rosnou Hunt para Sabine. Estamos seguindo os protocolos, grunhiu Sabine em resposta. Amelie Ravenscroft, pelo menos, teve a decência de corar de vergonha e baixar a cabeça, mas não ousou retrucar. Fodam-se os protocolos, vociferou Hunt e apontou para os monitores. Aqueles babacas têm feitiços e quartos do pânico em suas vilas. As pessoas nas ruas não têm nada. Sabine o ignorou, mas Ran ordenou ao pai. Tire nossas forças de Cyro. Envia para onde são necessárias. O rei Eutonal cerrou os dentes, mas disse: os protocolos existem por uma razão. Não vamos trocá-los pelo caos. Vocês estão de sacanagem, exigiu Hunt. O sol da tarde se esgueirava para o horizonte. O anjo não queria pensar no quanto aquilo pioraria ao cair da noite. Não me importo se não querem, gritava Therion ao telefone. Diga que vão para a margem. Uma pausa. Então diga que levem todos que conseguirem carregar para baixo da superfície. A Isaiah estava do outro lado da sala, também ao telefone. Não, aquela dobra do tempo foi apenas algum feitiço que deu errado, Naomi. Sim, fez com que os portões se abrissem. Não, leve a 33ª para a Praça da Cidade Velha. Leve-os até o portão da Praça da Cidade Velha imediatamente. Não me importa se forem todos massacrados. A Isaiah tirou o telefone do ouvido, piscando para a tela. O comandante encarou Hunt. O DCC está sob ataque. A 33ª está sendo trucidada. Ele não sabia se Naomi havia caído ou apenas perdido o telefone na luta. Ron e Flynn discavam número após número. Ninguém atendia, como se os líderes féricos restantes também estivessem todos mortos. Sabine conseguiu contato. Ethan, informe. Sem falar nada, Declan conectou o número de Sabine aos alto-falantes da sala. O Ofegard Ethan Rustron encheu o recinto, sua localização apitando do lado de fora do enfeitiçado e impenetrável covil. Rosnados ferozes e sobrenaturais que não pertenciam a lobos cortavam suas palavras. Estão por toda parte. Mal conseguimos rechaçá-los. Mantenham as posições, ordenou Sabine. Mantenham suas posições e esperem novas ordens. Tanto humanos quanto Vanir fugiam, crianças nos braços, para qualquer abrigo que conseguissem encontrar. Muitos já estavam fechados, selados pelas pessoas histéricas do lado de dentro. Quanto tempo até que a 32ª se desloque de Hylene? Perguntou Hunt a Isaiah. 1 hora, respondeu o comandante, olhos na tela. No massacre, na cidade em pânico, chegaram tarde demais. E se Naomi tivesse caído, ferida ou morta? Merda. Cerque o portão da Rosa agora! Vocês estão entregando a cidade para eles! Retumbava Flynn ao telefone com alguém. Hunt observou o banho de sangue e analisou as poucas opções da cidade. Precisavam de exércitos a fim de cercar os 7 portões abertos para o inferno e encontrar um meio de fechar aqueles portais. Hypexia havia se levantado da cadeira, estudava as telas com uma determinação implacável, então disse com calma ao telefone. Armem-se e se preparem, vamos partir. Todos se viraram para ela. A jovem rainha não pareceu notar. Apenas ordenou para quem estava na linha. Para a cidade, agora. Serão todas mortas, sibilou Sabine. E chegaram tarde demais, Hunt se absteve de dizer. Hypexia desligou e apontou para a tela na parede da esquerda, para as imagens da praça da cidade velha. Prefiro morrer como ela do que assistir à morte de inocentes sentada aqui. Hunt se virou para onde a bruxa havia indicado, os pelos da nuca se arrepiando, como se soubesse o que veria. Ali, correndo pelas ruas na jaqueta de couro de Danica, espada em uma das mãos e pistola na outra, estava Bryce, correndo não mas em direção ao perigo. Ela rugia algo sem parar. Declan se concentrou nas transmissões,
mudando de câmera para segui-la pela rua. Acho que consigo selecionar seu áudio e isolar a voz do barulho de fundo, disse ele, para ninguém em particular. E então... Vão para os abrigos! Gritava ela. As palavras ecoaram pelos cantos da sala. Finta, golpe, chute. Ela se movia como se estivesse treinado com o Ox a vida toda. Entrem agora! Clamou ela, virando-se para mirar um demônio alado que bloqueava o ironicamente dourado sol da tarde. A arma disparou e a criatura guinchou, deslizando para um beco. Os dedos voavam pelo teclado conforme Declan a mantinha na tela. Para onde ela está indo? Perguntou Fury. Bryce continuava a correr, a atirar. Ela não errava. Hunt observou a área em volta da semiférica e se deu conta de para onde ela se dirigia. Para a vizinhança mais indefesa da cidade da lua crescente, cheia de humanos sem magia, nenhum dom sobrenatural ou força. Ela está indo para os prados, respondeu Hunt. Era pior do que qualquer coisa que Bryce houvesse cogitado. Seu braço estava dormente do coice da arma a cada vez que atirava. Sangue rançoso a cobria, e não havia fim para o estalo de dentes, as asas corliáceas, os olhos raivosos e sombrios. A tarde sangrava em um pôr do sol vibrante. O céu logo espalharia o sangue nas ruas. Bryce disparou, o fôlego afiado como uma faca no peito. Sua pistola era inútil. Ela não perdeu tempo procurando por munição que não possuía mais. Não, apenas arremessou a arma em um demônio negro alado que mergulhou em sua direção, desorientando-o e tirou o rifle do ombro, o rifle de Hunt. O cheiro de cedro e chuva do anjo a envolveu enquanto a carregava. E quando o demônio deu meia volta, a mandíbula estalando, ela havia atirado. A cabeça da criatura explodiu em um jato escarlate. Mesmo assim, ela continuou a correr, abrindo caminho pela cidade. Pelos poucos abrigos ainda abertos, cujos ocupantes faziam o possível para defender, para ganhar tempo a fim de que outros conseguissem entrar. Outro demônio se lançou de um telhado, garras curvas se estendendo na direção da semiférica. Ela golpeou para cima com a espada de Danica, rasgando a malhada pele cinzenta da besta, da barriga até o pescoço. A coisa caiu na calçada às suas costas, as asas coriáceas quebrando sobre o corpo, mas Bryce já se movia outra vez. Prossiga, tinha de prosseguir. Todo o seu treinamento com Randall, cada hora passada entre pedras e pinheiros nas montanhas perto de casa, cada hora no salão de recreação da cidade, fora tudo para prepará-la.